E se os anjos mais poderosos da Bíblia não fossem figuras delicadas e silenciosas, mas seres tão majestosos que, quando aparecem, homens caem com o rosto em terra, reis tremem, profetas ficam sem palavras e exércitos inteiros são derrotados em uma única noite? A Bíblia não apresenta os anjos como enfeites do céu. Ela os apresenta como mensageiros, guerreiros, adoradores, guardiões e executores da vontade divina. Alguns aparecem com nomes, outros aparecem apenas por suas funções, mas todos revelam uma verdade impressionante. Existe uma realidade espiritual muito maior do que aquilo que os olhos conseguem enxergar. O primeiro anjo poderoso que precisa ser entendido é Miguel. Na Bíblia, Miguel não aparece como um simples mensageiro. Ele aparece como príncipe, defensor e guerreiro espiritual. No livro de Daniel, ele é chamado de um dos primeiros príncipes e também de grande príncipe que protege o povo de Deus. Enquanto Daniel orava e buscava entendimento, havia uma guerra acontecendo no mundo invisível. Um mensageiro celestial foi resistido por uma força espiritual ligada ao reino da Pérsia, e Miguel entrou nessa batalha para ajudar. Isso revela algo profundo. Algumas respostas de Deus chegam até os homens atravessando conflitos que eles nem sabem que existem. Miguel representa proteção, combate e autoridade espiritual. Em Judas, ele é chamado de arcanjo e aparece disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Mesmo diante do inimigo, Miguel não age com arrogância. Ele não lança insultos em seu próprio nome. Ele diz: "O Senhor te repreenda." Isso ensina que o verdadeiro poder espiritual não está na soberba, mas na submissão a Deus. Miguel é poderoso porque está debaixo da autoridade do Senhor. Ele luta, mas não luta por vaidade. Ele vence, mas não reivindica a glória para si. No Apocalipse, Miguel aparece novamente em uma cena gigantesca. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. Essa imagem é uma das mais fortes da Bíblia sobre guerra espiritual. Miguel surge como comandante de uma hoste celestial contra Satanás. O resultado é claro: o dragão é expulso. Isso torna Miguel um dos anjos mais poderosos mencionados nas Escrituras, não por ser independente, mas porque Deus o usa como guerreiro na defesa do seu propósito. Depois de Miguel, aparece Gabriel. Enquanto Miguel é lembrado pela batalha, Gabriel é lembrado pela mensagem. Mas carregar uma mensagem de Deus não é algo pequeno. Gabriel aparece no livro de Daniel trazendo entendimento sobre visões difíceis, profecias e tempos determinados. Daniel fica abalado diante das revelações, e Gabriel é enviado para explicar o que o homem sozinho não conseguiria entender. Gabriel está associado à revelação, ao discernimento e ao anúncio de acontecimentos que mudam a história. Mas a aparição mais conhecida de Gabriel acontece quando ele é enviado a Maria. Ele anuncia que ela conceberia e daria à luz Jesus, o Filho do Altíssimo. Pense no peso dessa missão. Entre todos os seres celestiais, Gabriel é o mensageiro enviado para anunciar a encarnação do Filho de Deus. A mensagem que ele carrega é uma das maiores da história. Deus entraria no mundo em forma humana. O céu se inclinaria em direção à terra. A promessa antiga começaria a se cumprir no ventre de uma jovem humilde. Gabriel é poderoso porque leva palavras que alteram destinos, cumprem profecias e abrem capítulos eternos na história da salvação. Outro grupo poderoso na Bíblia são os querubins. Muita gente imagina querubins como crianças pequenas com asas, mas essa imagem não corresponde à força bíblica do termo. Na Escritura, os querubins estão ligados à santidade, à guarda da presença de Deus e ao trono divino. A primeira vez que eles aparecem é no Jardim do Éden. Depois que o homem peca, Deus coloca querubins ao oriente do jardim.
com uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado havia rompido a comunhão, e o acesso ao jardim não seria tratado como algo comum. No livro de Ezequiel, a visão dos querubins se torna ainda mais impressionante. O profeta vê seres viventes com aparências extraordinárias, cheios de movimento, fogo, rodas e glória. Mais tarde, esses seres são identificados como querubins. Rostos, asas, rodas cheias de olhos, movimento em todas as direções, sem se virar. Tudo transmite majestade, inteligência, vigilância e poder. O objetivo não é apenas fazer o leitor imaginar a criatura, mas sentir o impacto da glória de Deus. Os querubins acompanham a visão do trono, mostrando que o governo divino está acima de toda a compreensão humana. Outro grupo celestial extremamente poderoso são os serafins. Eles aparecem de forma marcante em Isaías 6. O profeta vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ao redor dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz deles era tão poderosa que os umbrais das portas se moveram e o templo se encheu de fumaça. Um dos serafins então voa até Isaías, trazendo uma brasa viva tirada do altar. Toca sua boca e declara que sua culpa foi removida e seu pecado expiado. Os serafins adoram, proclamam a santidade e também participam de uma cena de purificação. Eles não são apresentados como guerreiros de espada, mas como seres ligados ao fogo santo e à presença do trono. O poder deles está na proximidade com a glória de Deus. Eles aparecem em uma visão que transforma um profeta e o prepara para uma missão. Também existe na Bíblia a figura do anjo do Senhor, uma das mais misteriosas e poderosas de todas. Em várias passagens do Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparece falando com autoridade tão elevada que, às vezes, a própria narrativa parece identificá-lo com a presença de Deus. Por isso, muitos entendem essas aparições como uma manifestação especial de Deus, enquanto outros entendem como um representante celestial com autoridade divina. O ponto central é que essas aparições são marcadas por temor, direção e intervenção poderosa. Outro anjo poderoso é aquele que executa juízo contra os inimigos do povo de Deus. Em 2 Reis, durante a ameaça assíria contra Jerusalém, a Bíblia relata que o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no arraial dos assírios. Pela manhã, eram todos cadáveres. Essa é uma das demonstrações mais fortes do poder de um mensageiro celestial. Um exército que parecia invencível foi derrotado sem que Jerusalém precisasse vencer pela força humana. Isso declara que Deus pode defender seu povo quando todos os recursos parecem insuficientes. No livro de Êxodo, Deus guia Israel pelo deserto por meio de sua presença. E a Bíblia fala do anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, e depois se move para trás deles, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Para um lado, havia escuridão, para o outro, luz. Essa imagem é muito forte. O mesmo Deus que guia por diante também protege por trás. Ele não apenas mostra o caminho, ele também impede que o inimigo alcance o seu povo antes da hora. No livro de Daniel, vemos anjos poderosos atuando em livramentos específicos. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego são lançados na fornalha ardente por se recusarem a adorar a imagem do rei, algo impossível acontece. O fogo não os consome. O rei olha e vê 4 homens andando no meio do fogo, e o quarto tinha a aparência semelhante a um filho dos deuses. Depois, Nabucodonosor declara que Deus enviou seu anjo e livrou seus servos.
O poder desse mensageiro está em entrar no lugar da morte e transformar a fornalha em testemunho. Ainda em Daniel, outro livramento envolve a cova dos leões. Daniel é lançado ali por continuar orando ao seu Deus, mesmo quando a lei do reino tentava proibir sua fidelidade. Pela manhã, o rei corre até a cova e chama por Daniel. A resposta é impressionante. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aqui, o anjo aparece como agente de proteção silenciosa. Ele não destrói a cova. Ele não remove Daniel imediatamente. Ele fecha a boca dos leões. O perigo continua presente, mas perde o poder de devorar. Esse anjo mostra o poder de Deus sobre sistemas fechados. Correntes, soldados, portas e decisões políticas não conseguem impedir quando Deus determina livramento. A cena também revela o valor da oração da igreja. Enquanto Pedro estava preso, havia gente intercedendo. O anjo não substitui a oração. Ele aparece no contexto dela. Isso ensina que o mundo espiritual e a vida de oração estão mais conectados do que se imagina. No Apocalipse, os anjos aparecem em escala ainda maior. Há anjos que seguram ventos, anjos que tocam trombetas, anjos que derramam taças, anjos que proclamam mensagens ao mundo, anjos que anunciam quedas de sistemas corrompidos e anjos que participam dos juízos de Deus. O livro inteiro está cheio de atividade angelical. Isso mostra que, no desfecho da história, o céu não está passivo. Existe ordem, execução e anúncio. Os anjos participam da revelação do triunfo final do Cordeiro. Um dos anjos mais impressionantes do Apocalipse é descrito descendo do céu com grande autoridade, e a terra é iluminada com a sua glória. Ele proclama a queda de Babilônia, símbolo de um sistema corrompido, arrogante e contrário a Deus. A imagem é poderosa porque mostra um mensageiro celestial anunciando que nenhum sistema humano rebelde dura para sempre. Aquilo que parecia dominante cai. Aquilo que parecia eterno é exposto como passageiro. O anjo não fala em nome próprio. Ele declara a decisão do céu. Também existe o anjo que prende o dragão em Apocalipse 20. Ele desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Essa cena é tremenda, porque mostra que Satanás não é rival equivalente de Deus. Ele é uma criatura rebelde, que pode ser contida por ordem divina. O anjo com a corrente não aparece como alguém assustado ou inseguro. Ele executa a autoridade do céu. O inimigo que enganou nações é limitado pelo decreto de Deus. Tudo isso corrige uma ideia errada. Anjos não são personagens frágeis. Eles atravessam prisões, guardam caminhos sagrados, anunciam nascimentos impossíveis, guerreiam contra forças espirituais, fecham bocas de leões, entram em fornalhas, protegem povos, proclamam juízos e cercam o trono com adoração. Mas também corrige outro erro. Anjos não são deuses. A Bíblia nunca manda o homem adorar anjos. Pelo contrário, ela mostra que eles adoram a Deus e servem aos seus decretos. O poder deles é real, mas derivado. A glória deles é impressionante, mas recebida. A missão deles é grande, mas subordinada. A grande lição sobre os anjos mais poderosos da Bíblia é que eles revelam a grandeza do Deus que os envia. Miguel mostra que Deus defende. Gabriel mostra que Deus revela. Os querubins mostram que Deus é santo e guarda a sua presença. Os serafins mostram que Deus é adorado sem cessar. O anjo do Senhor mostra que Deus intervém na história. Os anjos de livramento mostram que Deus alcança seus servos em prisões, covas e fornalhas. Os anjos de juízo mostram que Deus não ignora a arrogância, a violência e a rebelião. Os anjos do Apocalipse mostram que Deus conduz a história para um fim determinado. Por isso, quando você pensa em anjos,
Não pense apenas em asas. Pense em obediência. Não pense apenas em luz. Pense em santidade. Não pense apenas em proteção. Pense em governo divino. A Bíblia não apresenta os anjos para que o coração humano se distraia com eles, mas para que se impressione ainda mais com o Senhor que reina sobre eles. Se seres tão poderosos cobrem o rosto, obedecem imediatamente e se recusam a receber adoração, o que isso diz sobre a majestade de Deus? O mundo visível parece grande, mas a Bíblia abre uma janela e mostra que existe uma realidade ainda maior. Existe guerra que você não vê. Existe livramento que você não percebe. Existe adoração que nunca para. Existe ordem onde o homem só enxerga caos. E, acima de tudo, existe um trono. Os anjos mais poderosos da Bíblia não ocupam esse trono. Eles servem àquele que está assentado nele. E essa talvez seja a revelação mais importante de todas. O céu não é governado por força descontrolada, mas por santidade perfeita. Então, antes de desejar ver anjos, deseje conhecer o Deus que eles obedecem. Antes de se maravilhar com Miguel, Gabriel, querubins, serafins e mensageiros de juízo, maravilhe-se com o Senhor dos Exércitos. Porque os anjos podem ser poderosos, mas nenhum deles morreu por você. Nenhum deles derramou sangue na cruz. Nenhum deles venceu o pecado como Cristo venceu. Eles servem ao Rei. Eles anunciam o Rei. Eles adoram o Rei. E no fim, toda a criação, visível e invisível, será obrigada a reconhecer que o poder, a glória, a honra e o domínio pertencem somente a Deus.